Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, no seu 7º capítulo. Leremos do primeiro verso ao seu 19º. Atos 7, de 1 a 19. Como não é novidade para ninguém, estamos em pregações expositivas. Espero que depois de algum tempo pregando expositivamente, os irmãos consigam ver a riqueza da pregação expositiva. Como a gente consegue ver a história se desenrolando ao longo das semanas e podemos procurar profundidade no texto que outro tipo de pregações que são válidas, as outras pregações são válidas, mas não tem como chegar em profundidades como a pregação expositiva. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso de fato é assim? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: Saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito, e ali morreu ele, e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém, e posto no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Senhor, essa é a tua palavra, nós pedimos para que o Senhor fale conosco essa noite, que o teu Espírito encontre a total liberdade para ministrar a sua verdade em nosso coração, que apesar deste pregador, o teu Espírito fale livremente, em nome de Jesus, amém. Amém, meu povo, podeis assentar. Irmãos, esse texto aqui é um texto inicial para uma série de 3 pregações, que será o discurso de Estevão. O discurso de Estevão é o maior discurso no livro de Atos. Nem Paulo tem um discurso tão grande quanto o de Estevão. E ele marca a virada da missão da igreja. Então a igreja, a partir do discurso de Estevão, vai ter uma virada totalmente. A gente vai falar um pouco sobre essa virada. Os irmãos que vão pregar depois de mim vão falar com mais propriedade. Hoje eu só vou citar. Mas o meu papel aqui na pregação de hoje é introduzir esse discurso, porque o discurso vai ser separado em 3 partes. Mas para a gente entender esse discurso, a gente precisa voltar um pouco aí em Atos 6 e ler por que esse discurso está aqui. Lá em Atos 6, no versículo 13, o pastor Celso pregou na semana passada, diz assim: apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ponto. A gente precisa estar com essa acusação para a gente entender muitas das coisas que o Sinédrio,
que Estevão vai falar para o Sinédrio. 2 anos atrás, nós estávamos expondo o livro de Marcos. E uma coisa que me chamou muito a atenção no livro de Marcos é que no capítulo 8 tem uma frase que Pedro diz: certamente tu és filho de Deus. E aí Jesus fala: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a partir dali, o tom da escrita de Marcos muda totalmente. Então, até o capítulo 8, Marcos escreve o texto dizendo que Jesus é o cara que vai resolver tudo. Do 8 para o final, Jesus é o cara que começa a ser perseguido, as pessoas começam a falar mal do discurso de Jesus, Jesus começa a falar que ele vai ser morto e ressuscitado. A mesma coisa está acontecendo aqui. O discurso de Estevão é o ponto de mudança entre o que aconteceu antes para o que acontecerá depois. Quando estudarmos profundamente o discurso de Estevão, a gente percebe coisas que ficou na nossa cara muitas e muitas vezes, só que a gente não sabia que era ligado a Estevão. O discurso de Paulo no livro de Gálatas, no livro de Romanos, ele pode ser todo extraído de maneira incipiente do discurso de Estevão. O livro de Hebreus, todo o livro de Hebreus, é explicando o que Estevão começou a falar aqui. Então tem coisas que Estevão falou aqui que nem Jesus tinha falado. E aí ele está explicando. E é interessantíssimo, e vocês sabem também comigo, que Estevão ele não é apóstolo. Estevão provavelmente nem andou com Jesus. E quem é Estevão? Eu e você conhecemos de maneira posterior que ele é um diácono. Mas diácono para mim e você vem na mente que ele é um oficial da igreja. Só que a ideia não é essa. No texto de Lucas, a ideia não era dizer que ele era um oficial da igreja. No texto de Lucas, a ideia era dizer que Estevão era apenas um servo. Diaconia quer dizer servir. E aqui começa um grande grito de Estevão. A maior definição teológica no livro de Atos não vem de uma liderança. O maior discurso teológico no livro de Atos não vem de um apóstolo. O maior discurso teológico do livro de Atos não vem dos discípulos, provavelmente os 120, que andavam com Jesus. Vem de uma pessoa de fala grega, Estevão, um servo, uma pessoa totalmente improvável para ter tanto destaque. E eu quero começar mostrando a vocês que essa é a figura da igreja. A grande figura da igreja é essa. Eu e você, chamados para ser servos, sabendo que somos servos, defender Jesus na frente de qualquer pessoa, na frente de qualquer um. E esse é o chamado. Eu e você podemos ser qualquer coisa. Servos, podemos ser garis, podemos ser tocadores, podemos ser empresários, podemos ser empregados, podemos ser trabalhadores manuais, podemos ser trabalhadores intelectuais, não importa. O chamado da igreja é o que Estevão começa a mostrar a partir de agora. Ele está aqui para defender o legado de Jesus. Então Estevão é um servo levantado para servir. A gente já pregou sobre isso. Estevão é levantado apenas para servir e ele ganha um destaque de mudança no livro de Atos. Eu e você sabemos que Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. E depois Jesus disse: sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vocês que já leram lá Atos algumas vezes, ou alguma vez, sabem que a pregação da mensagem só vai chegar em Judeia e Samaria depois de Estevão. Até Estevão, a pregação era nos confins de Jerusalém. Até Estevão, a pregação era especificamente na mão dos apóstolos. Até Estevão, a pregação era especificamente sobre a salvação de Jesus para aquele povo. Mas quando vem Estevão, existe uma ruptura de narrativa por Lucas. E a partir de agora, a partir da história de Estevão, vamos ter pregações para Samaria, depois para a Judeia, depois até os confins da terra, com a história de Paulo. Até aí, você começa a perceber a figura importantíssima de Estevão no livro de Atos. O livro de Atos, ele é dividido entre antes e depois de Estevão. Porque antes é a história da igreja em Jerusalém e depois de Estevão é a história da igreja além de Jerusalém. Então Estevão é uma ruptura. E essa ruptura que Lucas coloca aqui, ela é totalmente intencional. Observe que a questão que o Sinédrio levanta contra Estevão é que Estevão estava pregando contra a lei e contra o templo. E aí, quando colocam Estevão para se defender,
Estevão, ao invés de começar o texto dizendo assim, ó, não falei nada contra isso, olha como Estevão começa o texto. Irmãos, pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. O que Estevão está dizendo no primeiro versículo é: vocês estão muito interessados com o templo, mas o encontro de Deus com o pai da fé não foi no templo. Vocês estão interessados muito no discurso de Moisés, mas Deus se encontrou e se revelou ao nosso povo, Abraão. Vocês estão interessados no relacionamento da gente com a lei, mas Deus se relacionou com o pai da fé através da promessa. Então, quando Estevão abre o discurso, ele começa a nos fazer compreender uma coisa que Paulo só vai explicar direito lá em Gálatas. Quando é que Paulo fala em Gálatas? Ele diz: porque Deus se relacionou a gente pela promessa e não pela lei. Porque Agar é a escrava e Sara é a eleita. Ele não fala eleita, mas ela fala a da promessa. E Isaac, o filho de Sara, é o filho da promessa. Paulo vai começar a trabalhar isso em Gálatas, mas quem começou esse discurso foi Estevão. Eu quero que você perceba, a gente vai falar muito aqui do discurso de Estevão, mas não perca o fio, que quem está falando aqui foi uma pessoa que foi levantada para servir. Então, quando você chega aí no nosso tapete, tem uma frase que é clássica para a igreja cristã missionária: somos apenas servos. Então, Estevão é uma marca disso. Você não precisa ter título na igreja para fazer a obra. Você não precisa ser levantado como um oficial da igreja para fazer a obra. Eu quero te mostrar que esses 7 aqui, que vai se tornar diáconos, nesse momento não era chamado diáconos. Era apenas pessoas para suprir uma demanda para Pedro não, os apóstolos não ficarem sem orar e sem ler a palavra. Esse é o Estevão. E aí, esse servo já começa dizendo: vocês estão preocupados com o templo? Vocês estão preocupados com a lei? Mas Deus se encontrou com Abraão fora do templo. Versículo 4. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E ali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nele não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar-lhe a posse e depois dele a sua descendência, embora ainda não tivesse filhos. Observe que agora, essa pregação ela vai ser muito rica para quem conhece o Novo Testamento. Mas para quem não conhece tão bem, por favor, tente me acompanhar. Agora, o que esse Estevão coloca é a ideia de que nós não nos relacionamos com o Deus da lei, nós nos relacionamos com o Deus da promessa. Abraão começa o discurso para ser o Deus da promessa. E isso tem que mudar radicalmente o meio do seu relacionamento com Deus. Se você entender isso aqui, só isso aqui, fecha a Bíblia, vai para casa e já está ótimo. Você não se relaciona com Deus para fazer o que é certo. Você não se relaciona com Deus para ser bonitinho, para ser prudente, para ser aplaudido, para andar na ética. Você anda com Deus aguardando a manifestação do Filho de Deus. É esse o seu relacionamento. Até lá, faça certo. Até lá, não mate. Até lá, não roube. Até lá, não minta. Até lá, não faça coisas que vai desagradar a Deus. Mas não é para isso que você vive. Você não vive para fazer o certo. Você vive pela promessa. E qual é a promessa que está na minha e na sua vida? Ele voltará. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então, a igreja precisa se movimentar como Abraão se movimentou. Não com base na lei, mas com base na promessa. E ainda tem uma coisa aqui que é interessantíssimo. É que esse Estevão está deixando claro que Abraão viveu em Canaã, mas de maneira nenhuma Canaã era a herança de Abraão ainda. Abraão andou como o quê? Como peregrino na terra. Volta para os nossos dias de hoje, mesma coisa. Por favor, meus irmãos, lembrem-se, vocês antes de moradores de pirajuienses, vocês antes de serem brasileiros, vocês são peregrinos nesta terra. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes seus planos todos são como prosperar mais nesta terra. Mas a herança da terra não é em vida. Quero dizer a você que Deus não vai te dar o Brasil, Pirajuí, o estado de São Paulo em vida. A promessa de herança da igreja é em morte. É quando eu e você morremos
que a promessa chega. Por isso que ele vai dizer que Abraão compra um pedaço de terra lá em Canaã. E esse pedaço de terra, sabe quando é que Abraão usa? Quando ele morre. O único pedaço de terra de Abraão legítimo é um sepulcro. É um lugar para colocar os ossos. Isso precisa trazer para mim e para você um choque, porque ele está fazendo isso para chocar o sinédrio. E lembre-se, hoje, de certo modo, nós somos o sinédrio. De certo modo. Por quê? Porque eu e você sabemos que Deus se revela na igreja. Naquela época, antes da igreja crescer e se tornar o que é, as pessoas entendiam que a igreja se revelava no templo. O que Estevão está fazendo aqui é tirando esse entendimento de que Deus se revela no templo e colocando que Deus se revela onde Ele quiser. Então eu e você não podemos de maneira nenhuma pensar, olha, Deus está aqui, mas daquela porta para fora Deus não está. Uma provocação que eu fiz essa semana em algum lugar, que eu estava falando, que às vezes a gente pensa assim, estamos orando aqui, então Deus está abençoando aqui. Mas ali na rodoviária, coitado, o povo está bebendo. Oh, que pena daquele povo ali, não tem nenhuma dignidade. Deus está aqui e não está lá. E esse pensamento às vezes está na minha e na sua mente. E estava no do Sinédrio. E o que Estevão está dizendo é, olha, deixa eu te dizer. Deus se encontrou com Abraão na Mesopotâmia. Deus se encontrou com Abraão em Harã. A única parte da terra prometida que Abraão tinha acesso era o quê? Era um sepulcro. E aí, essa promessa, a maior promessa que chega para Abraão, é uma promessa de descendência. Porque Abraão está muito preocupado nesse seu tempo de peregrinação, chega para Deus e fala, como é que o Senhor diz que eu terei uma grande descendência, se todas as minhas riquezas ficarão com meu servo? Aí, Abraão, já passado dos 75, ouve Deus falar, não, em um ano, você terá um filho e a sua esposa terá um filho. Não, você terá um filho, aí depois, você terá um filho. E aí Abraão agora começa a crer na promessa. Pense como é crer na promessa. Deus pega Abraão e fala, lembra que eu falei que nesse filho aí você vai ter a descendência? Aí Abraão, sim, sei, meu maior motivo de felicidade, mata ele. Mata esse filho aí. Aí eu e você entraria em parafuso. Não sei se Abraão entrou, mas ele fez. Ele entraria em parafuso. Como assim? A promessa de Isaac o Senhor está mandando matar? Porque Abraão cria totalmente em Deus. E qual é a crise aqui que Estevão está tentando colocar na mente do Sinédrio? O que é que Estevão está querendo dizer para o Sinédrio? Todas as vezes que Deus chamou Abraão, ele creu. Vocês nunca foram assim. E é por isso que ele vai entrar agora na história de José. Não, perdoe, vai entrar depois. Deixa eu continuar aqui, versículo 6. Ainda falta uma coisa sobre Abraão. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda, castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Pronto, agora a gente vai ter que perceber o que Estevão está dizendo para o Sinédrio. O que Estevão está dizendo para o Sinédrio é, olha, Abraão não estava com medo de sofrer. Olha a questão aqui que Deus faz com Abraão. Deus fala, olha Abraão, você vai ter um filho, vai ser de sua descendência, mas ele vai sofrer por 400 anos a sua descendência, mas depois eu castigarei. E aí, para você dizer que concorda, o que é que você precisa fazer? Circunda seu filho. Circuncida seu filho. E aí, o que é que Abraão faz? Abraão não fala, não quero que minha descendência sofra, não quero ser escravizado. O que é que Abraão faz? Vai lá e circuncida o filho. O que está sendo gritante aqui por Estevão, é que Abraão é um homem obediente, e vocês, Sinédrio, vocês são desobedientes. E aí observe que cena linda. O povo chega para acusar Estevão, pensando que vai intimidar Estevão. Ele está falando mal contra o templo, ele está falando mal de Moisés, e a Estevão, todo cheio do Espírito, fala assim, vocês não entenderam nada mesmo, eu tenho que explicar a vocês. Irmãos, quantas vezes eu e você somos intimidados quando alguém pede razão da nossa fé? Às vezes eu e você fica parecendo que temos vergonha de Jesus. Talvez você não, mas de vez em quando eu. E aí alguém fala sobre Jesus, aí você fica querendo usar mecanismos de defesa para dizer que Jesus está certo. Quando no final era só falar, você é pecador e não está aceitando. É isso aí.
Quantas vezes você vê umas discussões assim acaloradas e o crente fica usando o recurso de ciência? Ah, é porque é neurociência. Ou senão, o crente começa a falar de política. Não, porque tal pessoa, quando no final era, isso aí é pecado. Você não quer aceitar. Sabe por que você está vivendo essa vida? Porque você não quer aceitar a vontade de Deus. A gente não quer fazer isso, mas é exatamente o que Estevão está fazendo. O discurso é longo, no final ele vai encerrar com essa frase: vocês sempre resistem ao Espírito. Mas para chegar a essa frase, ele está construindo primeiro a imagem que Deus gostaria. Quem é a imagem que Deus gostaria? Abraão, pai da fé, aquele que quando Deus falava, fazia. Agora vocês, sinédrio, vocês, sumos sacerdotes, vocês fazem o que vocês querem. E aí aqui fica gritante os outros dois julgamentos que já teve. Já teve o julgamento de Pedro e João, quando ele curou o coxo em frente à Porta Formosa. Depois teve o julgamento dos 12, quando eles estavam pregando a palavra. E os sacerdotes falavam: não vamos apedrejar porque temos medo do povo. E Estevão na frente deles falou assim: não, é a verdade, escute a verdade. Se eu morrer, morri. Estevão, ele é a imagem da igreja apostólica. Eu e você, muitas vezes não queremos ser a igreja apostólica. Eu e você queremos viver no conforto de Gamaliel. Mateus pregou aqui, uma época a gente estava conversando e eu tive que mudar as minhas convicções depois de uma segunda leitura sobre Gamaliel. E qual é o conforto de Gamaliel? Deixa lá para ver se é de Deus. Eu e você não queremos falar assim: rapaz, se eu sofrer, sofri, mas essa é a verdade. Rapaz, podem me excluir, mas eu não vou deixar de falar que é pecado. Não, rapaz, vocês podem se chatear comigo, mas a verdade é essa. Nós não queremos fazer isso, queremos fazer como Gamaliel. Como é que Gamaliel faz? Não, deixa lá. Se é de Deus, se não é, mas deixa. E Estevão coloca-se como um super-herói nesse. E aí, no versículo 8, ele fala: então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó. Isaque só aparece para isso, para ser mostrado como filho da promessa. Isaque gerou Jacó e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele. E aqui a acusação começa de maneira mais direta. Aqui o que acontece, quando você lê Gênesis, ali a partir do capítulo 36, se eu não me engano, 36 ou 38, 36, começa a história de José. E você vê a semelhança que é José e Jesus. E o que Estevão está fazendo aqui, que eu e você demorou muito para entender isso, Estevão estava ensinando a Paulo isso aqui, é dizendo assim, ó: sabe o que aconteceu com José? É o que está acontecendo com Jesus. As pessoas que é do sangue dele não aceitaram a promessa que estava na vida dele. Lembre-se que Estevão está falando de promessa aqui. E aí quando ele coloca José, ele está dizendo assim, ó: José tinha uma promessa de governar o Egito, trazendo salvação. Ele trouxe, e a promessa estava sobre José. Só que os patriarcas, ao ver a promessa, ficaram com inveja. E o Sinédrio estava agora fazendo o mesmo que fez Rúben, Levi, Judá, Simeão, Issacar, Dan, Naftali. Foi a mesma coisa. E aí agora o Sinédrio começa a perceber que é contra eles que Estevão está falando. Irmãos, quando ele começa a colocar José aqui, o que Estevão está querendo fazer muito claramente é que esse Sinédrio perceba que a história está se repetindo. No versículo 10, ele fala: e o livrou, nesse caso Deus, e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Olha para cá, que gritante. Canaã é a terra prometida, o lugar onde mana leite e mel. Só que a salvação não está em Canaã. A salvação não está na terra prometida. A salvação não está na terra da promessa. A salvação está onde? No Egito.
E quem é o ponto principal da salvação? José. E quem é José? A pessoa rejeitada pelos seus irmãos. Aí imagine um cara no Sinédrio, conhecedor da história, e começando a ver Jesus sendo contado ali. O cara no Sinédrio começa a perguntar: rapaz, eu acho que ele está falando que Jesus é José, a gente é o irmão de José, a gente está negando a salvação. E aí como é que fica o coração do Sinédrio? Estou querendo mostrar a vocês que Estevão não vai ser apedrejado porque ele abriu mão da lei, porque ele falou contra o templo. Estevão está sendo apedrejado porque ele está dizendo assim, ó: sabe, quando Deus disse que ia julgar o povo que escravizou 400 anos, ele também fará com quem operou contra o seu filho. O que Estevão está fazendo aqui é uma sentença. Irmãos, a arte de anunciar a verdade é acompanhada da responsabilidade de denunciar uma mentira. A arte de anunciar uma verdade é acompanhada pela responsabilidade de denunciar uma mentira. Eu quero chamar vocês para serem os novos Estevãos. Eu quero nos conclamar a parar de querer ser aplaudido, a parar de achar que tá bom essa vida onde a igreja lida muito bem com o mundo. Está parecendo às vezes que a igreja está confortável. Então temos aqui aqui que eu falo não na nossa igreja, mas no ambiente terreno, temos pessoas que sentam em uma mesa e procuram saber o que os mortos acham da vida dela. Aí a gente almoça com essas pessoas e ao invés de falar que elas estão conversando com demônios, a gente fala assim, ó: temos que respeitar todas as religiões. Temos pessoas que elas matam animais, derramam sangue para fazer bem ou mal, e quando ela conta para a gente fala: temos que respeitar todas as religiões. E o convite aqui é para que você pare de falar que tem que respeitar todas as religiões. E não estou te chamando, pelo amor de Deus, para ser intolerante e religioso, onde você vai sair da sua casa para falar mal da religião dos outros nos outros lugares. Não. Estou dizendo que no seu relacionamento, quando você ver um erro, você precisa mostrar Jesus. Ah, Galdino, mas aí eu vou perder amizades. É verdade. Ah, Galdino, mas aí vai ser difícil, né, a convivência. É verdade. É, Galdino, mas aí eu posso até ser preso, né? É verdade. E essa é a diferença de Estevão para o Sinédrio. Estevão abraçou a verdade e disse: não importa o que aconteça, eu viverei a verdade. E o Sinédrio: não importa o que aconteça, eu me manterei no poder. E aqui começa a ficar gritante quem é que representa o Egito e quem é que representa Canaã. Então o Egito agora está sendo representado pelo Sinédrio. Faraó, opressor, invejoso. E quem está sendo representado por Canaã? Estevão. Um homem que é só o homem da promessa. No versículo 12 fala, versículo 13: na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Irmãos, aqui acontece uma citação não. Aqui acontece o início do que Paulo vai trabalhar em Romanos 9, 10 e 11, que é o fim dos judeus. Qual é o fim dos judeus? Na mente de Paulo, provavelmente lendo Estevão, no final os judeus se reconciliarão com Deus. Como isso vai se dar, se isso vai se dar de maneira literal, simbólica, a gente não sabe ao certo. Mas Paulo, em Romanos 9, 10 e 11, ele trabalha a reconciliação de judeus com Deus. E aí, o que Estevão está falando para o Sinédrio há tempo de se arrepender. No final da vida, os 11 se arrependeram. Os 11 não, os 10, que Benjamim não estava. Os 10 se arrependeram. Então, Sinédrio, há tempo de se arrepender. Aqui começa, ele vai tratar isso, provavelmente o Celso e o Mateus se pregarão depois de mim. Vai tratar um pouco melhor esses pontos aqui na vida de Moisés. Mas aqui começa a promessa de Deus para os judeus. O que
Estevão está dizendo olhe, se você olhar direito, Deus pode salvar vocês ainda. Vocês só precisam parar de resistir. Só que os judeus, no caso os líderes e sacerdotes, não judeus, os líderes continuavam resistindo. Irmãos, eu preciso trazer para nós, porque fica parecendo que essa pregação é só para aquele povo. Mas eu e você, muitas vezes, estamos nessa posição de resistência à verdade. E vou dizer, ainda é mais difícil para a liderança. É mais difícil ainda para nós, líderes. Por quê? Porque às vezes nos colocam numa posição que nós não podemos errar. E aí quando eu, ou qualquer líder erra, parece que o peso é maior. Então a gente se mantém numa imagem anterior para que a imagem da liderança continue. Estava conversando hoje na IBD e a gente falava sobre isso, sobre como depois que você descobre que é errado, mas passou tanto tempo falando aquilo, é doloroso para o seu coração chegar em público e falar, pô, eu estava errado quando eu preguei aquilo. Então o líder, muitas vezes, para não passar pela vergonha de que estava falando errado antigamente, ele coloca e se mantém na mesma resistência depois que a verdade foi revelada. Eu e você também somos assim. Eu e você sabemos que a gente erra. Nós sabemos que erramos, mas muitas vezes, por amor à nossa imagem, o que é que a gente pede? Um tapete grande, para que eu pegue os meus erros do passado e coloque embaixo do tapete e ninguém veja. O que Estevão está dizendo é, há tempo, se arrependa, há salvação para quem se arrepende. Versículo 14, eu falei onde? 14, né? Então José mandou chamar seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, que em Siquém, pagando um certo preço. Agora, o que Estevão está deixando claro aqui é que, olha, vocês estão se vendo aí gigantesco. Jerusalém agora é uma cidade muito grande, tem judeus espalhados por toda a terra, mas esse seu sentimento, Sinédrio, de que é poderoso, lembre-se, começou em um grupo pequenininho de 75 pessoas. Olha como Estevão está sendo profético agora. Olha como Estevão está sendo profético. Vocês estão gigantescos, mas a obra de Deus começou em 75 pessoas. Vocês estão tentando parar a obra de Deus agora que está pequena. Imagine se Estevão pudesse ver a história, o tamanho que a igreja se tornou. Imagine se Estevão pudesse olhar para a igreja e falar assim, rapaz, valeu a pena ter morrido. É uma pena que, eu não sei como é que se dá, né? Os mortos nessa época enquanto vivemos. Não posso dizer com certeza, tenho meus chutes. Mas o que está acontecendo é que as mesmas 75 pessoas que entraram no Egito e saiu 500 mil de homens, sem contar mulheres e crianças, está acontecendo com a igreja agora. Aquele mesmo povinho, os 12, 120, talvez 700 pessoas ali, se tornou 1/3 da população mundial. Será que Deus está nisso? Pergunta a Gamaliel. Pergunta a Gamaliel, será que Deus está nisso? E aí, qual é a fórmula de crescimento de Deus? Versículo 17, escute igreja. Qual é a fórmula de crescimento de Deus? E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita no Egito, feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais. Irmãos, a mesma coisa que aconteceu com a família de José tem que acontecer com a igreja. Hoje eu estava conversando com uma pessoa lá de Salvador e ele me fez uma pergunta assim, Galdino, por que Deus aceita que uma mulher tenha um filho totalmente dependente dela? Aí eu dei minha resposta, não vou me prolongar, mas finalizei a conversa dizendo, o seu problema é que você acha que em si o sofrimento é errado. Nós, de maneira muito instintiva, achamos que o sofrimento é mal por si mesmo. Só que eu e você, de maneira lógica, sabemos que nem todo sofrimento é mal por si mesmo. Porque se você tem uma pessoa que está precisando fazer uma recuperação de uma fisioterapia, a fisioterapeuta vai pedir para ele fazer força até sentir um pouco de dor. E você sabe que ela tem que fazer.
Quando você vai fazer uma cirurgia e você vai precisar passar por algum procedimento, às vezes você vai ter que sentir alguma dor. O parto vai gerar dor, vai gerar desconforto. Então nem sempre o sofrimento é ruim. O ruim é sofrer sem propósito. Só que aqui o que Estevão está dizendo é que a fórmula de crescimento de Deus para pegar uma coisa pequena e fazer crescer é a perseguição. De novo, Estevão sendo profético. Porque quando Estevão morreu, o que é que vai acontecer em Jerusalém? E virá então uma grande perseguição. E a partir dali acontece o boom da igreja. A igreja recebe um boom depois da morte de Estevão. Então até Estevão, a igreja era uma seita de Jerusalém. Mas depois de Estevão, a igreja ganha proporções mundiais. E você acha que aconteceria se o Sinédrio falasse: é verdade, Estevão, você está certo, vamos ficar aqui todo mundo em Jerusalém. Só aconteceu porque mataram Estevão. Sabe como foi que Paulo conseguiu expandir bastante a viagem missionária? Em suas viagens missionárias, sendo expulso da cidade anterior. Então Paulo estava aqui, pregou, foi expulso, outra cidade. Pregou, foi expulso, outra cidade. Pregou, foi expulso, outra cidade. Sabe quando é que você mais ora? Quando Deus toca na saúde da sua família. Quando Deus toca nas suas finanças. Quando Deus toca no seu conforto. Aí quando Deus toca no seu conforto, na sua saúde, na sua finança, no seu plano, aí o que é que você faz? Irmãos, por favor, ore por mim. Irmãos, eu vou abrir uma campanha. Não, Galdino, agora eu estou fiel na oração. Por quê? Preciso arranjar um emprego. É no sofrimento, é na dificuldade, é quando Deus nos aperta que a gente cresce. E nós sabemos disso. Só que às vezes queremos ficar quietinhos aqui, paradinhos. É tão confortável, né? Aumenta esse ventilador aí que está calor. Vamos trocar aqui, colocar umas cadeiras com estofado. Vamos trocar esse piso aqui para ficar bonito. Vamos pintar essa parede porque está com as manchas ali. Só que isso não vai dar crescimento. Sabe o que é que vai dar crescimento? Você olhar para as pessoas que estão sem Jesus e falar: você está em pecado e você precisa se converter. Só que isso vai gerar sofrimento. A mesma coisa que gerar crescimento vai gerar sofrimento. Quantas vezes eu e você, para evitar conflito com alguém, passamos mão na mentira dele? Fica assim mesmo. Deus não liga não. Não liga. Você sabe que liga, mas você está muito afim de manter um relacionamento bonzinho com ele. Só que o que Estevão está gritando aqui, e eu quero gritar com vocês também, não gritar no sentido de falar alto, mas de colocar uma intensidade na fala, é que, por favor, abram mão do conforto. Por favor, mantenham-se como Abraão, um homem que ele abriu mão de todas as suas seguranças e viveu pela fé. Quando você estuda a história de Abraão, ele viveu totalmente pela fé, não foi pela segurança. Só que eu e você fomos alimentados com um evangelho de segurança. Eu e você fomos alimentados com um evangelho que vai dar tudo certo na sua vida. Mas eu e você somos peregrinos nessa terra. Se você não tiver nada aqui em Pirajuí, amém. Se você tiver tudo, amém também. Mas não é isso que vai definir a sua fé. O que vai definir a sua fé é se você vive com o propósito de Deus para a sua vida. Então, quando Estevão se levanta com total coragem para falar na frente do Sinédrio, sem medo de perder a sua vida, o que ele ensina para a igreja, que a partir daqui vai começar a ser gentílica, porque ele vai começar a pregar em Samaria, depois vai começar a pregar em Antioquia, depois levanta-se Saulo, o que assistia à morte de Estevão para ser o apóstolo dos gentios. O que vai marcar isso na vida de Estevão é a morte dele. Aí eu pergunto, eu e você estamos dispostos a morrer para que alguém seja salvo? Talvez você responda: pelo meu filho, sim. Talvez você responda: pela minha família, sim. Mas o evangelho precisa de testemunhas fiéis. O evangelho precisa de pessoas que abriram mão totalmente do seu conforto. E é verdade, Jesus precisou abrir mão totalmente do seu conforto, porque sendo igual a Deus, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, coisa em que devesse se augurar. Antes, a si mesmo se humilhou na semelhança de homem, tomando uma forma de servo, e servo até a morte, e morte de cruz. Agora eu e você, o que é que queremos?
uma igreja com ar-condicionado. Eu e você o que queremos? Um emprego com bom salário. Eu e você o que queremos? Uma vida sem dificuldade. Então, para Jesus, é toda a dificuldade possível. Para a igreja que é seguidora de Jesus, todo o conforto possível. Será que é isso? Eu sei que você sabe que não, mas a nossa carne clama. A nossa carne clama para manter essa facilidade operante no nosso meio. Eu sei que quando o Mateus e o Celso pregar, eles vão continuar aqui nas histórias de Moisés e Davi. Mas o que vocês precisam perceber para essa semana, para o dia de hoje, para entender Estevão, é que Estevão, ele é a primeira figura típica de Jesus posterior a ele. Então, quando você vai estudar Pedro, João e Matias, que são pessoas que tomam bastante evidência, eles ainda não se pareceram tanto com Jesus quanto Estevão. E qual é a aparência de Estevão? Uma pessoa que vai ser morto pelos seus irmãos. Uma pessoa que não negou a verdade. Uma pessoa que pregou a verdade sendo servo. Imagine Jesus ali, lavando os pés dos discípulos, olhando para o futuro e vendo Estevão, um servo. Tira a palavra diácono. Diácono se tornou parecido com oficial, mas naquele momento Estevão era um servo, morrendo pela verdade. Irmãos, esse é o convite para mim e para você. Jesus morreu, se tornou pobre para que sejamos ricos. Por causa das pisaduras deles fomos sarados. Nós podemos estar vivendo uma plenitude na terra. A providência de Deus é real, e se você crer nele e for fiel a ele, com certeza você terá roupa e comida. Isso é promessa dele, isso é promessa de Jesus. Mas a marca da igreja é aquelas pessoas que tomaram a sua cruz e o seguiram. A marca da igreja são pessoas que abriram mão total do conforto, como o Sinédrio fazia questão, viveram como Abraão, saiu da sua parentela e foi para uma terra que foi mostrada. Quando chegou na frente do seu primo, seu sobrinho Ló, ele coloca os dois campos. Um campo bonito e formoso e um campo provavelmente seco e árido. O que é que Ló preferiu? O bonito e formoso. E o que é que Abraão preferiu? Ir para onde quiser que fosse. Porque aonde ele estivesse, Deus estava lá. O meio e o seu conforto, meus irmãos, não é algo que nós devemos nos apegar. O que nós devemos nos apegar é a nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, tome o quê? A sua cruz. Se você largar a sua cruz, você não está mais indo atrás de Jesus. Você não está mais indo atrás de Jesus. O que acontece com Estevão é a marca de crescimento da igreja. E qual é a marca de crescimento da igreja? Quando eu e você abrimos mão do conforto. Quando eu e você abrimos mão dessa coisa bonitinha evangélica, tudo certinho, família certinha, emprego certinho, coisa certinha. Isso é bom como fruto, mas não como objetivo. Claro que todo mundo quer ter uma família maravilhosa, e você terá, mas não seja o seu objetivo. Claro que teremos a nossa despensa cheia, você terá, mas não seja o seu objetivo. Você pode ter o carro do ano, mas não seja o seu objetivo. Você pode ter o melhor emprego de Pirajuí, você pode ter, porque tudo é vosso e vós sois de Deus. Mas não seja o seu objetivo. O objetivo de Estevão, e que deve ser meu e seu, é pregar a verdade. Doa a quem doer. Fiquemos de pé. Senhor, para nós que vivemos no século 21 e foi colocado na nossa mente que se faz bem devemos fazer, que Deus está atrás do nosso prazer, que nós somos as menininhas dos olhos de Deus, e todas essas conversas para nos tirar do foco, às vezes é difícil lembrar que o que importa é carregarmos e levarmos a nossa cruz. Pai amado, sei também que nem sempre a cruz é a miséria, nem sempre a cruz é a pobreza, mas é o desconforto. Não importa qual desconforto, é o desconforto. Nos ajuda a, como Abraão, abrir mão das seguranças e viver pela fé. A
Assim como estava lá, meu Deus, em Hebreus 11, crer sem ver. Como Jesus disse, felizes os que não viram, mas creram. Sejamos nós, Senhor, que nós possamos pregar a palavra sem medo, falar do evangelho sem medo, para o crescimento do Senhor, para crescimento do teu reino, para que o nome de Jesus seja evidenciado cada vez mais longe, e que nós não vivamos com medo de ser perseguidos, que nós não vivamos com medo de morrer, que nós não vivamos com medo de perder regalias nessa terra, mas vivamos como quem está juntando tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não roubam. Pai amado, eu te peço para que o Senhor nos motive como igreja a viver o evangelho verdadeiro, um evangelho que ama, mas que prega a verdade, um evangelho que faz o que tem que fazer, mas espera a tua provisão, o evangelho onde o Senhor é o centro e nós somos só espectadores, coadjuvantes, cooperadores da obra excelente que o seu Filho fez, em nome de Jesus, amém.